Porque Satanás, aliado aos seus asseclas humanos, que vem com uma agenda que eu tenho dito, meu Deus, vai fazer quase 10 anos, que não importa se tu é direita, se tu é esquerda, se tu se acha progressista, se tu se acha conservador, se tu é 3/4, 5/8, não interessa. A agenda que está sendo posta no mundo inteiro, enquanto fica se degladiando de bonequinho e soldadinho, esta agenda, ela tem de tantos objetivos, um principal: tirar de você a tua... Romanos capítulo 5, versos de 1 a 5, leiamos de forma alternada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Todos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A igreja pode assentar-se. Nós estamos em uma batalha espiritual, cujo vencedor já foi declarado antes da fundação do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Nós estamos em uma batalha espiritual, onde o centro dessa batalha consiste não apenas em subverter tudo aquilo que Deus fez, mas principalmente fazer de todas as formas, fazer com que eu e você, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos tornemos à imagem e semelhança de qualquer outra coisa que não seja Deus. Dito isto, eu confesso a vocês a minha estranheza nesses últimos tempos que nós temos vivido, porque percebo, não sei você, vou abrir aqui o meu coração e fique à vontade para ouvir e tecer seus comentários, mas percebo que de uns tempos para cá, e claro, isso acentua-se durante o processo de pandemia que nós tivemos, mas de uns tempos para cá, as pessoas estão falando muito menos de si. Elas falam de seus pensamentos ou de suas atitudes, mas não falam delas propriamente. Você vê pessoas falando normalmente dos seus trabalhos, das suas atividades, dos seus pensamentos. Com relação à política, eu acho isso, eu acho aquilo. Com relação à religião, eu acho isso, eu acho aquilo. Com relação a futebol, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Mas você não vê as pessoas falando de si. Você vê pessoas falando do que elas fazem, ou do que outros fazem, mas elas não falam de si. Tem pessoas que você tem até dificuldade de lembrar que elas são gente, que elas vão ao banheiro. Tem pessoas que elas se revestem de tudo menos de seres humanos. Pessoas estão cada vez mais sonhando menos. E sonhando no sentido de fazer planos. Mas se for sonhar do nossa atividade inconsciente, atividade cerebral inconsciente, ouso dizer, pelo que eu ouço e pelo que eu leio, que as pessoas estão tendo até mais pesadelos. Estão acordando mais à noite agitadas. E sonhos bons, sonhos que te embalam, que você acorda de manhã e diz: por que eu acordei? Estava no melhor do sonho. Tem se tornado para alguns rarefeitos. Pessoas estão falando menos de si, estão sonhando menos. Pasmem, pessoas infelizmente estão vivendo menos. E vivendo menos não é apenas com relação à saúde, embora
seja muito preocupante para nós vermos o quanto que cada vez mais abrem farmácias nos nossos bairros. Significa dizer que alguma coisa está acontecendo, porque abrem farmácias e elas abrem, sabe por quê? Porque tem demanda. O empresário não vai rasgar dinheiro. Será que a nossa saúde para os próximos 20 anos vai melhorar? Pessoas estão falando menos de si, estão sonhando menos, pessoas estão vivendo menos. Pessoas também estão amando menos. Se você faz parte de algum grupo desse aí de Telegram, de Zap, que tem sempre um membro que gosta de zoar, botar vídeos ali de zoeira, você vê que boa parte dos vídeos que infelizmente mostram pessoas chegando a vias de fato, a brigas, você vê que a pessoa filma pelo prazer de filmar. Ela tem a alegria de ver a filmagem, de filmar, aliás, de ver o ato ocorrendo, e ela ainda narra. E ainda bota pilha. Coisa que há alguns anos atrás seriam impensáveis. Antigamente as pessoas diriam, por que filmou ao invés de separar a briga? Hoje a pessoa diz, quando for filmar a briga, bota o celular deitado que pega mais o ambiente. Em pé, corta. Quando for filmar a briga, não fala muito não, que eu quero ouvir o que a pessoa está falando. As pessoas estão falando menos de si, estão sonhando menos, estão vivendo menos, estão até amando menos. E pasmem, as pessoas estão crendo e exercitando a sua fé de maneira completamente diferente. Em um desses países daqui, da América Latina, tem aumentado o número de curandeiros, de xamãs. Por quê? Porque a saúde pública colapsou. E quanto mais teocrático, de forma bárbara, for o país, mais as pessoas retrocedem na fé. Se os países protestantes e reformados e ou demais religiões que progrediram na sua forma evolutiva, sobretudo também na fé, chegaram a ter os hospitais. Mas países que exercem teocracia de forma bárbara, eles incentivam a presença de curandeiros e xamãs. Isso não é evolução, isso é involução. É você achar que pegar 3 galhos de determinada árvore, botar eles incrustados um no outro, no centro de um círculo e rezar, aquilo lhe vai curar. Isso não é evolução. A humanidade já saiu desse espectro há séculos. Mas em pleno século XXI, sociedades teocráticas bárbaras fazem a sociedade retroceder. Por que as pessoas estão falando menos de si, queridos? Por que as pessoas estão sonhando menos? Por que as pessoas estão vivendo menos? E vivendo menos não é apenas no sentido da saúde, não cuidar da saúde. Mas, lamentavelmente, há pessoas que estão escolhendo tirar a própria vida. E aqui entre nós, não é raro o número de crentes que começa a se perguntar, mas por que suicídio é pecado? E muitos não ousaram materializar o ato de tirar a sua vida apenas por medo de ir para o inferno. Tamanho o estado de circunstâncias que vivem, que alguns chegam à quase conclusão de que se não vivessem seria mais fácil do que se vivos estivessem.
Satanás joga sujo. O diabo, o qual não nos referimos sempre, não falamos, não por medo, pelo contrário. Tem igrejas que, pasmem, né? Quando um rapaz foi entrevistar o caso da dita pastora Flor de Lis, ele percebeu que em um culto, o nome do diabo era falado 7 vezes mais que o nome de Deus. E deu no que deu. Agora, verdade seja dita, como Satanás joga sujo? Por que você, crente, hoje de manhã está tão acabrunhado? Por que que vir à igreja é apenas um estado de estar presente? Mas muitas vezes parece que falta aquele negócio. Está faltando. E aí talvez você não perceba que está faltando aquele negócio para você na igreja. Mas também no seu local de trabalho está esquisito, está faltando aquele negócio. Na sua casa não está esquisito, já está claro que está tudo mudado. A sua mente, você diz, eu não quero nem procurar tratar, porque se eu for procurar tratar, eu sei que vão ser anos pagando, eu não sei se vai dar certo. Sabe qual é a artimanha de Satanás? Que tem procurado nos derrubar incessantemente, que faz com que você ache que em todo lugar que você vai está faltando um negócio. Por que as pessoas estão falando menos de suas necessidades? Por que que elas estão sonhando menos, vivendo menos, amando menos, crendo menos? Encontrei outro dia um prestador de serviço conhecido, que cumprimentei, saí, voltei, cumprimentei, depois tive que sair de novo, cumprimentei, depois voltei, cumprimentei, num dia de sábado à tarde, e ele chega para mim e diz, ô, senhor Anderson, queria falar um negócio para o senhor não me leva a mal, não? Falei, ih, rapaz, já fiz besteira. Alguma coisa eu fiz. Pois não, pode falar. O senhor não me leva a mal, não, tá? O senhor vai me desculpar. Falei, cara, diz logo o que eu fiz. Deixei o carro, não puxei freio de mão, deixei a lanterna ligada, bati alguma coisa, deixei o elevador. O que foi que eu... Senhor Anderson, acabou o gás lá de casa. Estou precisando de um dinheiro. Falei, claro. O senhor pode me ajudar, mas só se eu puder. Se o senhor não puder, não tem problema. Também não quero que o senhor diga para ninguém aqui que tal, que o pessoal me conhece, mas se eu quiser minhas referências eu tenho. Falei, meu irmão, relaxa, cara, que isso? E aí, no outro dia, quando eu encontrei, aí ele, olha, obrigado porque o senhor deu aquele recurso, eu vou pagar o senhor hoje. Falei, não quero, pelo amor de Deus. Não, o senhor deu a mais. Não quero. Ele, que bom que o senhor não quer. Porque o valor a mais eu comprei de comida. Eu falei, claro, tu vai comprar o gás para quê? Só para compor com fogão? Tem que comprar comida para fazer, é óbvio. É por isso que eu te dei a mais. Não, mas o senhor, muito obrigado. Isso até gerou um áudio que eu mandei para a igreja. Por que que as pessoas estão falando menos de si? Por que que elas estão abrindo menos o coração? Você sabe por quê, querido? Porque Satanás, aliado a seus asséculas humanos, que vem com uma agenda que eu tenho dito, meu Deus, vai fazer quase 10 anos, que não importa se tu é direita, se tu é esquerda, se tu se acha progressista, se tu se acha conservador, se tu é 3/4, 5/8, não interessa. A agenda que está sendo posta no mundo inteiro, enquanto fica se degladiando de bonequinho e soldadinho, esta agenda, ela tem de tantos objetivos, um principal: tirar de você a tua esperança. Por que que você fala menos de você? Porque você não espera que nada melhore. Por que que as pessoas estão sonhando menos? Porque não estão esperando nada de bom. Por que que as pessoas estão vivendo menos? É óbvio, nesse mundo tão ruim, o que eu vou esperar para o dia de amanhã? Por que que as pessoas estão amando menos? Não adianta criar, depois nos traz, depois nos joga em qualquer lugar, a gente fica sem nada. Não vale a pena. Por que que as pessoas estão crendo menos? Não, a igreja é tudo igual, você vai, trabalha, depois você é mastigado igual um chiclete jogado fora. As pessoas não estão nem aí. Eu não espero nada. Por quê?
nós estamos tão abatidos, acabrunhados? É simples, queridos. Sabe o que Satanás tem feito? Com tantas circunstâncias acontecendo na velocidade da luz, você não percebeu ainda. Você está perdendo a esperança. Você não espera nada de bom para o dia de hoje. Você não espera que seu casamento melhore. Você não espera que seu relacionamento com seus filhos melhore. Você não espera que seu trabalho melhore. Você não espera que a sua igreja melhore. Você não espera que a sua saúde melhore. Você perdeu a esperança, amigo. Porque você liga a TV, tudo que está ali está dizendo o que para você? Perca a esperança. Você entra num grupo de zap, qual é a moral da história das conversas que você lê? Perca a esperança. Por isso que tantas igrejas têm investido em clima de festinha e bailinho, porque as pessoas se entorpecem de uma alegria, porque nelas já não brota mais de forma cotidiana esperança. Queridos, sabe por que nós temos esperança? O ser humano, ele só tem esperança por um único motivo. Porque não importa o que você pense, e diferente de quem está ao seu lado, um dia ambos, o que vai acontecer com todos nós? Nós vamos o quê? Vamos o quê? Por isso que nós temos esperança. Porque a morte é inevitável. Se a morte é inevitável, eu preciso de algo que me faça progredir, evoluir, sabendo que daqui a alguns anos não existirei mais. O que me posiciona, o que me impulsiona, o que me lança para frente, sabendo que a morte é inevitável? A esperança. Se eu não tenho esperança, eu já morri, amigo. Só estou respirando. Mas já morri. A esperança nos faz ter o desejo de um futuro melhor. Porque sem esperança, o ser humano não espera nada de melhor no futuro. Eu fiquei preocupado alguns anos atrás quando eu vi que a maioria da liderança da União Europeia era composta de pessoas que não tinham filhos. Aquilo ali me deu um clique. Porque quem não espera nada de melhor para a sua prole para frente, vai construir um mundo melhor para quem? Para mim? Pergunto para você, você trabalha para quem? Para quem que você trabalha? Não é para os seus? Se você não tem os seus, tu vai fazer o bem para quem? E que bem é esse? Que se não tem nome, RG ou CPF, ele se torna genérico. Queridos, esperança leva o homem a interagir bem com ele mesmo. A vida está horrível, mas o que eu tenho dentro de mim? Eu tenho esperança, eu prossigo. A esperança leva o homem a interagir melhor com o mundo. E dito isto, vocês se lembram daquele primeiro atentado, documentado? Nessa história mais recente, acho que de 15 anos para cá, mas ainda recente, que houve na Noruega, que ficou conhecido como atirador da Noruega, que ele abriu fogo contra dezenas de pessoas, e eu me lembro que quando eu vi a reportagem, a justiça pegou aquele atirador, e não sabendo o que fazer com ele, porque naquela sociedade isso é uma coisa que eles nunca viveram, eles o colocaram em um hotel de luxo para ele esperar o julgamento. E quando eu vi aquilo, eu falei, que absurdo. Botar um homem desse, um assassino, etc. e tal, merecia coisa pior, merecia o mesmo destino das pessoas que ele matou. Mas aí você vai evoluindo, você vai progredindo e você percebe que direitos humanos não tem a ver com a pessoa que fez o mal, mas tem a ver com você, para que você não retroceda àquele estado de barbárie que a pessoa impetrou. Mas isso
Só quando você tem esperança de que as suas atitudes vão refletir nas gerações mais para frente. Se você não tem essa esperança, escreveu, não leu, pau comeu. Se você não tem a esperança de que as gerações futuras viverão um estado de menos barbárie do que o seu, o que você faz? Bateu, levou. Esperança. Quando nós não temos mais esperança, nossa sociedade retrocede aos níveis da barbaridade total. A falta de esperança nos faz olhar até mesmo a história de forma equivocada. Os maiores inimigos ou as consequências de uma vida sem esperança na vida do ser humano, o indivíduo sem esperança é um indivíduo abatido. Você olha as pessoas sequer conseguem manter uma postura. Eu me lembro quando, um período triste da vida, fui no banco com o presbítero da Igreja do Rio Comprido, tratar da movimentação bancária da Igreja do Rio Comprido, em 2015. Eu estava tão triste, que eu sentei na frente do gerente, presbítero do lado. O gerente começou a falar, gente boa, conversa legal e tal. E ela perguntou para mim, o senhor está se sentindo bem? Eu não estou ouvindo. É que o senhor está apoiado na minha mesa, eu estou achando que o senhor está tendo alguma coisa, o senhor está desmaiando? E eu olhei para ela, olhei para a mesa e falei, a senhora me perdoe, mas é que eu estou num estado de alma tão abatido que o meu corpo está refletindo como eu estou, mas a senhora não tem nada a ver com isso, a senhora pode prosseguir, desculpe. Você olha as pessoas encontram-se abatidas. A falta de esperança leva o indivíduo a um estado de profunda prostração. E a prostração leva o indivíduo à procrastinação. Vamos fazer? Fazer amanhã. Por quê? Porque eu não espero que dê certo. Eu vou fazer porque é obrigação, mas de mim eu nem faria, porque eu não tenho esperança que vai dar resultado. Então deixa para amanhã. A falta de esperança leva o indivíduo ao desânimo. Vamos lá, fulano? Ah, não sei. Tu vai ganhar R$100. Mas se eu pagar o Uber para ir, Uber para voltar, vai dar uns 80. É R$20. Não vale a ida. Por R$20 eu fico aqui. Falta de esperança leva a pessoa a ficar desalentada. Leva o indivíduo a se sentir o tempo todo quebrado. Leva o indivíduo a permanecer em estado de depressão. Falta de esperança, o indivíduo sente-se profundamente desiludido. Você conversa com ele vai voltar sempre na mesma história, porque é aquela história que deu origem ao processo dele de desilusão. Falta de esperança leva as pessoas a um estado profundo de decepção. As pessoas hoje encontram-se profundamente decepcionadas. Parece que as pessoas são um grande time de futebol que não sabem bem para quem estão torcendo. E tem que esperar alguém dizer qual foi a jogada para aí sim poder ver se vale a pena torcer ou não. Tamanho estado de decepção que as pessoas se encontram hoje. Sabe o que o diabo tem feito? Ele tem dito para você isso todo dia. Não vale a pena. É tudo a mesma coisa. Não vai dar em nada. Esquece. É besteirinha. Tu sabe o que vai acontecer. Queridos, palavra do Senhor, Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 5. Justificados, pois, somente e unicamente mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto,
mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. Meu irmão, minha irmã, você está sendo atribulado, você está passando por momentos terríveis na sua vida. Primeira atitude, primeira decisão, fruto de conselhos. E que conselhos? Antes de você partir para uma batalha, a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Eu, Anderson, a minha regrinha é a seguinte, do Anderson, tá? Se eu tenho 3 pessoas às quais eu confio, essas 3 pessoas não se conhecem, eu levo um problema, o mesmo problema para os 3, e os 3 que têm temperamentos diferentes, não se conhecem, têm idades diferentes, eles me dão a mesma resposta, eu vou por eles. É óbvio. Se você já teve o seu grupo de prestação de contas pessoal, os quais você abriu o coração e contou o que está passando, e esse grupo, que de preferência não se conhece, tem idades diferentes, disseram para você a mesma coisa, meu filho, vai que dá certo, minha filha, continua nisso, minha filha, isso é um assunto que você tem que resolver. Primeira coisa que você tem que fazer, a decisão que você tem que tomar, é a de perseverar. O que é isso? Não desista. Existe uma coisa que está sendo muito em voga em vários locais. E se você vai ouvir pessoas, principalmente na internet, você vê que até igrejas hoje são assim. Uma coisa chamada espiral do silêncio. Você sofre, mas você não pode falar, porque se você falar, você está errado. E aí as pessoas começam a sofrer quietas, porque se falar, todo mundo diz que você está errado. Aí fica esse silêncio só na tua mente ensurdecedor, que você está desesperado para falar, mas você sabe, eu acho, que se você falar, vão dizer que você está errado. E isso tem sido alvo de debate, inclusive, dentro de igrejas. Não que as igrejas estejam comentando, mas pessoas voltadas para a área da saúde mental dizendo os abusos emocionais que ocorrem nas igrejas. Persevere. Contra quem que é a sua batalha? Persevere. É a favor do bem-estar da sua família? Não retroceda 1 centímetro. É a favor do bem-estar do seu marido? Não retroceda 1 milímetro. É pelo seu bem-estar? Não existe desistência. É dali em diante. Não é dar um passo para andar 3, não. É andar 10 sem dar nenhum passo para trás. Mas hoje, infelizmente, a começar dessa educação que é dada para as crianças já nascem, já crescem, partindo do pressuposto que não vale a pena vencer, o importante é só competir. Eu tomei um susto quando a minha filha já em casa, com 3 anos, foi para uma brincadeirinha, e aí tinha lá a medalha. E eu olhando, falei, filha, busca de ouro, busca de ouro, busca de ouro, vamos para de ouro, vai para as cabeças, vamos embora, parte para dentro. Ganhou. Falei, beleza, primeira medalha de ouro, pode ficar 3 anos sem ganhar, mas ganhar uma medalha de ouro. Quando minha filha chega, aqui, papai, que bonitinho, olha, esse ouro está escuro, é diferente. Peguei, fui lá na comissão, falei, gente, desculpa, acho que teve algum erro. A minha filha ganhou, mas está escuro aqui, ó, isso é ouro mesmo? Tem que passar algum paninho, alguma coisa? Sim, desculpa, mas como pai, quero ver brilhando, minha filha, né, gente? É isso mesmo? Aí a pessoa, papai, aqui a gente só dá essa daí de participação. Falei, como assim? Não, que ela participou, né? Sim, ela ganhou. Então, ela ganha de participação. O que é a de participação? É essa aqui que eu estou? É. Então, mas aí ela que ganhou de participação, de ouro. O outro que ganhou, que perdeu, ganhou a participação de prata, é isso? Não, é a mesma para todo mundo. Não é a mesma para todos. Por quê? Não, para ninguém achar que porque perdeu é menos do que o outro.
Falei, agora, como é que eu vou explicar para minha filha que apesar de tudo vale a pena querer ganhar? É assim. Então se tornou natural você voltar, você dar 2 passos para trás. O impacto de ter perdido não te impulsiona a progredir. Não. As pessoas se tornam apáticas. Ah, perdi. Aí você perde numa competiçãozinha de criancinha. Aí você perde uma prova para um concurso. Perdeu. Aí você perde um relacionamento. Perdeu. Aí você perde um emprego concursado ganhando bem. Perdeu. Aí você perde da entrada em um direito que você tem, porque perdeu. No resumo, você vive a vida e não percebeu que você tinha tantas vitórias à sua frente, mas você foi condicionado a achar que perder não é perder. Perder é só perdeu. A palavra do Senhor diz que a tribulação, ela produz o quê? Acorda, Tijuca. Final do verso 3. A tribulação produz o quê? Perseverança. Do ponto que você está, não há retrocesso. É dali sempre para frente. Ah, mas pastor, tem vezes que a gente enfrenta batalhas no meio da guerra que nós perdemos. E o que você faz? Tu levanta, amigo, e volta para o mesmo lugar. É mais fácil a pessoa enjoar de te derrubar do que você enjoar de ficar de pé. Se você baixar a cabeça uma vez, as pessoas montam e acham que é normal mandar em você. E tu aceita ser mandado. E não estou falando de vínculos profissionais. Não é isso. O que eu estou falando é da relevância na sua vida de você olhar as coisas de frente, reconhecer o seu valor e perceber que, embora haja tribulação, você se mantém perseverante. Não é falar mais alto que o chefe, isso é ridículo, vai ser demitido e acabou. Mas é olhar a vida com altivez e saber que quanto mais coisas acontecerem que classifiquem como tribulação, mais você terá brio de se impulsionar e ir para frente. Perseverança. Retroagir no quê? Quem tem mais força de vontade do que você na sua própria vida? Como que outra pessoa tem mais força de vontade do que você na sua própria vida? Meu irmão, minha irmã, você só tem uma vida. E essa vida quem te deu foi Deus, foi um presente que Ele te deu. Conduza a sua vida naquilo que lhe é possível. A tribulação produz perseverança. E a perseverança conduz o quê? Produz o quê? Experiência. Nisso aqui eu fico meio entristecido. Porque esse combo, né, tribulação, perseverança, experiência, se nós já nascêssemos com o conhecimento herdado de nossos pais, como nós estaríamos anos-luz à frente? Mas todos nós nascemos de que forma? Só sabendo deglutir. É só seio materno. De resto, sabemos nada. A gente brinca até com as fezes, achando que as fezes é uma novidade, é um brinquedinho ali que alegra. E ao longo do tempo que nós começamos a aprender as coisas, aí o indivíduo, no caso o homem, só vai terminar de formar totalmente seu hipocampo aos 25 anos. Por isso que dos 26 em diante o cara olha para trás e diz, poxa, se eu soubesse isso eu teria feito diferente. Aí o indivíduo só lá pelos 40 que ele começa a enxergar, ih, rapaz, agora são as decisões sérias da vida, né? Porque eu estou chegando quase na metade da vida já. Aos 50 ele brilha. Aos 60 ele mantém-se. E se não passou para frente, para a sua descendência ou para os mais novos, o que aprendeu da vida, vai morrer carregando esse conhecimento. E os mais novos não terão acesso.
A tribulação produz perseverança. E a perseverança é que produz o quê? Experiência. Por isso que eu digo para você, meu querido, ouça os mais velhos. Ouça os mais velhos. Está vendo ali? Uma dona Etel ali, ó. Você tem algum probleminha de vida? Pergunta para ela. Existe alguma coisa que ela ainda não viu nessa vida? São as mesmas histórias. Só muda os personagens. Dessa vez é o teu RG, tu é a bola da vez. Mas o enredo, o plot, é o mesmo, amigo. Fico ou não fico, vou ou não vou, gosto ou não gosto, quero ou não quero, é a mesma coisa. Só muda as circunstâncias. Só muda as tabelas monetárias. Mas o enredinho é o mesmo. Mas nós não procuramos os mais experientes. Nós vamos ouvir os podcasts da vida, com gente que não tem nem o hipocampo formado, dizendo que você pode ficar milionário em 10 minutos se tiver um celular. Tribulação produz perseverança. Perseverança, experiência. E uma vez que eu sou atribulado, eu recebo as tribulações e digo, não vou desistir. Eu passo pela tribulação, eu persevero. Quando eu persevero, eu ganho experiência. Eu já sei que eu posso, que eu não posso, que é certo, que é errado, o que é possível, o que não é possível. Já sei por onde ir. E só depois de tribulado, consigo perseverar. E depois de perseverante, eu sou experiente. Quando eu me torno experiente, eu percebo que tudo me levou a adquirir esperança. Se eu não tiver esperança, tudo pela qual eu passei não valeu de nada. Por isso que eu não consigo compreender pessoas que chegam aos 60, 70, a partir dos 80 aí já começa a haver um determinado tipo de declínio, é até perceptível do ponto de vista da vida que começa a chegar ao fim, onde a pessoa enxerga o horizonte. Mas pessoas com, bota até 50 em diante, 50, 60 e 70, que começam a destilar um amargor, começam a destilar um pessimismo, começam a destilar um ceticismo, começam a destilar a extravasão, um desânimo, um desalento. Está errado. Está errado. Porque a Bíblia diz que quando eu sou atribulado, eu persevero. Quando eu persevero, eu me torno experiente. E a experiência me leva a produzir incessantemente esperança. Que experiência é essa que eu digo ter que não me tornou esperançoso? Não tive experiência, tive derrotas. E essas derrotas eu vivo todos os dias na minha mente, e por isso que eu digo para os incautos e desavisados que tudo vai acabar, que tudo está ruim, que não vale a pena, quem tem, tem, quem não tem já era. Não entre nisso aí não, meu irmão. Não entre nisso aí não. Esqueça esses profetas do juízo final. Esqueça esses profetas do caos. Esqueça essas reportagens, esses comentaristas que o tempo todo dizem, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Aí você pega o homem que foi atribulado, perseverou, se tornou experiente, produziu esperança. Sabe o que ele diz para você? O justo vive pela fé. Como você conduz sua família, meu irmão? Como você conduz sua família, minha irmã? Não é pergunta retórica, quero saber nessa manhã. Quais são as bases às quais você conduz a sua família? Você depende de agenda? Você depende de briguinha? O justo, ele vive pela fé. Como você conduz sua família? Pela fé. Como você levanta para trabalhar? Pela fé. Como você acha que tudo vai dar certo se todo mundo diz que vai dar errado? Ah, meu amigo, eu não sou todo mundo. Eu tenho um livro que diz que a gente tem que viver pela fé. E pasmem, nunca me decepcionei quando botei toda a minha esperança em Deus e vivi pela fé.
Igreja da Tijuca, acorde. Porque esse espírito de prostração, de desânimo, de desalento, esse espírito de trocar as verdades do Evangelho por igrejas hypadas, sabe o que é isso? É apenas um tapa-buraco para um único sintoma. Você tem perdido a esperança. Você se tornou um cético. E por mais que ser cético tenha um verniz de sabedoria e amadurecimento, a Bíblia não trata com essa qualidade. A Bíblia só trata o cético de desesperançado. Eu sou cético em relação a isso. Você só não tem esperança, amigo. Simples assim. Falou muito bonito, mas no final das contas, se eu digo que talvez o dia amanhã, em nome de Jesus, vai ser melhor, você, não, eu sou cético, eu não vejo assim. Então fica desesperançado. Como é que vai ser o seu dia amanhã, meu irmão e minha irmã? Vai ser um dia maravilhoso. Vai ser um dia excelente. Vai ser um dia onde tu vai abraçar, tu vai beijar, tu vai sorrir. Tu vai até apanhar. Tem muita gente que não presta. Mas como você termina esse dia? Até aqui me ajudou o Senhor. Não retrocedo 1 milímetro. Vou adiante. Guarde esse princípio que me foi ensinado há tantos anos atrás. Eu tenho prazer em compartilhar. Porque foi um pastor mais velho que teve a hombridade, a sabedoria, um experiente que soube transmitir esperança. Quanto maior a sua presença em um ambiente, mais as coisas caem sobre você, porque a sua presença tem gravidade. Se você dá as costas e some, você sequer é lembrado. Cadê você ali? Às vezes é triste você ficar num ambiente que você não se dá bem com as pessoas, não é verdade? É horrível. Se você pudesse, você pagaria para não estar ali. Se bobear, você está até pagando para não estar ali. Persevere. Fique ali. Não saia. Mantenha o que você disse. Porque a sua perseverança lhe dará experiência. E só a experiência, fruto da perseverança, lhe fará jorrar esperança. E tem aqui, pelo menos 9 crianças, que elas todo domingo olham para vocês, e sabe o que elas querem ver nos olhos de vocês? Esperança. Nós aqui já tivemos mais de 30 e poucas crianças. Cadê elas? Mais da metade, graças a Deus, cresceram, se tornaram adolescentes. E as demais? Criança depende dos pais trazerem. Se os pais não vêm, as crianças não vêm, não tem para onde correr. Mas uma dessas, que sumiu há muito tempo, quando me reencontrou, teve aqui um domingo, e ficou na filinha dos cumprimentos e tal, e eu olhei, já grande, fui cumprimentar, aí o pai chegou para mim no ouvido e falou, olha, mesmo grande, ele diz que tem saudade de brincar com a toga. É mesmo? Quando ele chegou, eu falei, tudo bom? Olha aqui, ó. Tá lembrado disso aqui? Aí ele me deu um abraço, falou, pastor, que saudade que eu tenho de terminar o culto, as nossas brincadeiras, eu abraçar o Senhor e ir embora, porque brinquei com meus amiguinhos na igreja. E eu olhei para ele, eu disse, meu filho, você renovou a minha esperança, porque tudo que nós fazemos com as crianças, e desculpe, se você diz, há muito tempo jogado fora,
Eu não vou trabalhar com essas categorias de desalento, não. Esse ceticismo é teu. Esteja repreendido tu e esse teu ceticismo. Mas tudo que nós fazemos aqui com as crianças só tem um objetivo. É que um dia serão homens e mulheres de bem, que independente de suas qualificações profissionais, enxergarão a igreja, enxergarão a Bíblia, enxergarão os crentes como pessoas boas, porque quando crianças foram ensinadas ao bem. E a figura do pastor, que na mente delas é como se fosse o representante, o embaixador de Jesus, era um cara legal. É só isso que a gente quer. E quando você vê um menino que está anos sem pisar aqui, e no dia que pisa diz, que saudade que eu tenho, e me dá aquele abraço apertado, pelo tamanho não pode mais entrar aqui na toga, que era a brincadeira que eles faziam, mas me dá aquele abraço apertado, valeu a pena. Esperança, igreja. Não deixe o diabo tirar isso de você, não. Sabe por que ele quer tirar isso de você? Porque o que é dele já está certo, amigo. Você é muito mais do que isso. Você tem que sobejar de esperança. Você tem que ser o exemplo supremo da esperança. A palavra do Senhor diz, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém, igreja? Coloquemo-nos de pé. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Passemos alguns instantes em oração silenciosa.